Quando vem na tua cabeça assim, sobre um homem de Deus, qual nome, que nome que vem na sua cabeça? Quem você queria, qual personagem você queria ser da Bíblia? Qual personagem, você fala assim, nossa, eu queria ser esse personagem, se eu tivesse o privilégio de ser, né? Queria ser igual a essa pessoa, queria ter passado por o que ele passou. Tem alguém que você fala assim, nossa, esse aqui é o meu top 1, né? Tem alguém que vem à cabeça? Quantos queriam ser como Paulo aqui? Tem alguém que fala assim, nossa, Paulo para mim, Davi, né? Nossa, quem queria ser como Abraão, Moisés, né? Tudo que viu, né? A gente tem os personagens, né? Nossa, eu queria ser uma Ruth, eu queria ser uma Esther, né? Mas para Abraão, Deus deu o povo de Deus. Para Davi, Deus deu um reinado. Para Moisés, Deus deu a lei. Para Paulo, ele deu os gentios. Mas tem um personagem na Bíblia que é extremamente especial, é José. Porque Deus deu para ele o Filho de Deus, o seu próprio filho. Então, para nós que somos pais, nós sabemos que você não dá o filho para qualquer um, né? Então, José era alguém tão especial que Deus deu o próprio filho dele para José cuidar. Então, José e Maria são extremamente importantes na história. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco assim com os dois, por causa de outras pessoas, outras denominações, mas a gente não pode tirar, o aprendizado, a dedicação em tudo que traz a história deles, né? Eu queria que você abrisse lá em Mateus. Mateus, ele vai trazer um olhar dos judeus, então você vai ter uma visão do nascimento de Jesus a partir de José, enquanto Lucas vai ter a partir de Maria. Lá no capítulo 1, versículo 18, o Mateus aqui ele vai unir as duas alianças, né, Davi e Abraão, quebra o silêncio de 400 anos aqui. Vai falar sobre o menino que estava para nascer, lá em Isaías, chamado como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz. Você já viu que o evangelho não começa como era uma vez, né? Que nem os contos de fada, né? Era uma vez, o evangelho começa mostrando para nós, né, que em Belém mostra toda a geografia, a história, mostrando que é uma realidade mesmo. Você vai ver mais de 60 citações do Antigo Testamento, várias profecias se cumprindo, e você vai ver que, então, o reino de Deus, através da vida de Jesus, o Evangelho, a boa notícia, então, estava sendo aguardada através do Cristo. Então, Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim, ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado o Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo do pecado deles. Esse texto aqui é muito interessante porque o texto fala para nós que José era um homem justo, era um homem íntegro. E o texto fala para nós também que, então, o anjo aparece para Maria, fala com Maria. Maria era uma jovem, praticamente final da sua adolescência. E aí é interessante até no livro de Lucas que você tem um aprendizado muito grande, né? Porque você vê Isabel na sua velhice tendo um filho e você vê Maria na sua juventude tendo um filho. Isabel desejava tanto ser mãe, esperou tanto tempo, e Maria, que não desejava ser mãe, Deus deu um filho. Isso é interessante, porque se você começa a se comparar com a história de outras pessoas, você pode ter um problema enorme, porque Deus trabalha em cada pessoa de uma maneira. Com Isabel, Deus demorou um tempo para trabalhar com ela. Com Maria, Deus demorou um outro tempo para trabalhar com ela. Então, a gente não deve se comparar a ninguém, porque Deus tem o seu tempo e sua maneira para trabalhar com cada um de nós. E o que o texto diz, então, que José e Maria, eles eram noivos. Só que noivo naquela época era diferente do que é ser noivo hoje no Brasil, porque era um compromisso de um ano, e não era entre duas pessoas, era um compromisso de um ano entre duas famílias.
Então, essas duas famílias faziam um compromisso de 1 ano de noivado e depois eles iriam casar. E eles estavam nesse processo. Eles tinham, gente, toda a responsabilidade que num casamento teria. A única coisa que não tem nesse processo de noivado é a relação sexual. Mas eles tinham que cumprir suas obrigações. José tinha que ser fiel a Maria, Maria tinha que ser fiel a José. Os dois tinham que andar em integridade. Não só para um para com o outro, mas era um respeito para com a família, meus pais, meus parentes. Nós não podemos desonrar nossa família. Então, eles estão nesse processo de noivado. E, de repente, chega Maria para José e fala que ela estava grávida. Pensa só. E uma gravidez inusitada, né? Que nunca aconteceu na história. Eu estou grávida, o anjo apareceu para mim e contou essa história para ela. Gente, eu sei que tem hora que a gente fala assim, poxa, José quis sair fora, tal, né? Mas imagine para José acreditar nessa história, gente. Por mais que ele amasse Maria, visse em Maria uma mulher íntegra, fiel ao Senhor. Mas José, sendo um homem justo, lá no 19 fala para nós, não querendo divorciar legalmente. O que seria um divórcio legal? Seria que a Maria poderia ser apedrejada. O que ele faz? Ele pega e some, ele não querendo infamar, não querendo que ela fosse apedrejada por causa disso, que ela levasse toda a desonra por causa daquilo. Ele tem uma ideia. O que ele vai fazer? Ele fala assim, eu vou fugir e vou levar a culpa comigo. Eu quero que essa criança nasça perfeitamente, eu quero que Maria, eu amo ela, fique bem. E José, então, cria isso, cria essa ideia e fala assim, eu vou cuidar de Maria indo embora. E você já vê que José era um homem justo, porque não era culpa dele a criança ter nascido. Ele não foi alguém que olhou assim para Maria e falou, né, o texto não diz para nós, olha o que você fez, agora assume tuas broncas. O que ele faz? Como um bom homem, assume a responsabilidade do lar. E ele fala assim, então tá bom, eu vou carregar a culpa comigo. E nos momentos de dificuldade, gente, é nessas horas que você enxerga um bom pai. Porque um bom pai, ele vai sofrer pela sua família. Ele vai pensar coisas boas pela sua família. Ele vai tentar, de alguma maneira, resolver aquele problema da melhor forma, sem afetar a sua família, nem que as consequências venham para ele. Quando acontece diretamente com o filho ou diretamente com uma esposa. E aí, o que ele faz? Eu vou cuidar da minha família, eu vou me retirar daqui. Eu vou levar a culpa. Maria não vai ser a vergonha, essa criança não vai ser a vergonha. Eu não sei você, mas parece que todas as vezes que um homem de Deus passa por um problema, a gente tenta ponderar, mesmo quando a gente tem caráter, mesmo quando a gente ama o Senhor. E você pode escrever, talvez eu sou do caderninho, né? Eu gosto de escrever minhas coisas. Pode ver que eu sempre estou com um caderninho na mão. Então, eu vou escrevendo quando estou com algum problema, oro diante de Deus, só que eu quero resolver aquele problema o quanto antes. E eu fico ponderando, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Se eu fizer aquilo, e eu fico tentando resumir, daqui a pouco eu olho para aquilo que vai causar menos risco e vou falar assim, eu vou tomar essa decisão. E aí, quando eu penso em tomar aquela decisão, o que acontece? Eu posso tomar uma decisão certa ou uma decisão errada. Mesmo limitando todas as informações, mesmo olhando para tudo, falando assim, nossa, eu fiz tudo que era certo, eu posso tomar uma decisão errada, mesmo sendo justo. Porque eu sou um ser limitado. Talvez você é um pai que hoje está olhando para a sua casa e você precisa tomar uma decisão difícil hoje. E você já ponderou em todos os aspectos, você já olhou, você já colocou na mesa, você já consultou e você falou assim, essa conta não fecha, eu preciso tomar uma decisão difícil hoje. E você está até jogando sobre os seus ombros, eu vou ter que assumir essa responsabilidade. Mas eu queria trazer um alívio para você essa manhã. Você não precisa tomar decisões sozinhos. Nós, como homem, assumimos uma responsabilidade que cabe a nós, sim, como protetores, aqueles que trazem segurança para dentro do lar, aquele que sustenta a sua família. E isso é um peso para nós. Eu sei que é um peso. Quando eu fui para missões, e ser pai em missões, casar em missões, a principal coisa que eu ficava pensando, como eu vou sustentar uma família se nem recurso para mim eu tinha?
E eu só comecei a mudar a minha visão porque eu entendi que Deus é o que me sustentava e que eu não precisava participar de tudo isso sozinho. Uma pessoa uma vez olhou para mim e falou assim, cara, você quer casar, mas você nem tem sustento para você. E era verdade, eu não tinha. Você vai frustrar uma mulher, você vai engravidar ela lá na frente, vai ter filhos, o que vai ser da sua vida? E é difícil, você para assim, é verdade, você pondera todas essas coisas, porque você quer o bem das pessoas que você ama. E buscando esse bem, às vezes, você começa a colocar no papel e você não vê saída para tomar uma decisão, para resolver um problema dentro de casa. Talvez você chegou aqui essa manhã falando assim, olha, eu vou tomar uma decisão, e sua decisão ela pode ser justa. Você está talvez correto humanamente na sua decisão, mas eu queria dizer para você que Deus tem uma outra opção para você, assim como ele tinha para José. José, ele foi tomar uma decisão baseada nas suas opções, na sua leitura, mas Deus tinha uma opção ainda maior para José. José falou assim, ou eu fico e Maria é apedrejada, ou eu vou embora e salvo Maria. O que ele fez? Eu vou salvar Maria. Só que aparece um anjo. E que bom que aparecem os anjos do Senhor, né? Que bom que Deus tem uma palavra, porque quantas vezes que nós vimos tomar uma decisão errada, e daqui a pouco você está numa devocional, a importância de você ter um tempo com Deus, Deus fala com você, você estava certo que aquela decisão que você ia tomar, você ia arrebentar, que aquela decisão ia ser uma bênção, mas de repente você vai consultar o Senhor e você percebe que nem tudo que tem a aparência de ser bom é bom. E aí é que você vê que um anjo fala para José, olha, eu sei que você já pensou no que fazer, né? Você já considerou todos os pontos, mas eu tenho uma opção melhor. Você vai assumir essa criança. Só que não é qualquer criança. Para um bom judeu, que era José, porque era justo e íntegro, Deus estava chamando José para participar agora do plano redentor, gente. José tinha uma opção que ele achava que era boa. Deus estava dando uma opção ainda melhor para ele. Ele falou assim, você vai educar aquele que vai resgatar o mundo, o Salvador do universo. Você vai educar o Cordeiro esperado. Você vai educar o prometido de Israel. Você vai educar, você vai ser o pai do nosso Salvador. Pensa, ele tinha achado que ele estava, talvez, pensando, nossa, eu vou tomar a melhor decisão agora, por mais difícil que seja. Mas Deus estava dando uma opção melhor para ele. E talvez você está com essa condição aqui hoje, chegou aqui hoje, talvez não é só para você pai, mas para você mãe, para você filho, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, e você já pensou, já ponderou em todos os aspectos, e falou assim, essa é a melhor decisão. Eu queria desafiar você a consultar Deus essa manhã. A você parar e considerar a voz de Deus nessa manhã. Você fala assim, Senhor, o que você tem para essa área da minha vida? Porque já esgotou as possibilidades. Porque já esgotou o tempo disso aqui. Eu preciso tomar uma decisão rapidamente. Eu preciso ser rápido. E olhando para as decisões, essa é a melhor. Mas, Senhor, eu sou limitado. Eu preciso da sua voz, assim como o Senhor um dia falou com José. Fala comigo, Senhor, me desperta. O que eu não estou enxergando nessa tomada de decisão? Quais são os riscos? Quais são os acertos? Senhor, me direciona, abre os meus olhos para que eu possa enxergar se a minha decisão é uma decisão assertiva. Me ajuda, Senhor. Porque nós se tornamos profissionais em tomar decisões. E, de repente, a gente percebe que nós somos seres limitados. E a gente precisa desse conselho. E se você for olhar na Bíblia, olha que interessante, você não encontra discurso de José. Você não encontra nenhuma oração de José. Você não encontra um pregador. A gente não sabe nem quando ele morre. Ele sai da história em silêncio. Mas um pai, naquela época, tinha uma responsabilidade enorme de educar um filho. Era o pai que ensinava as escrituras para o filho. É o pai que traz direção para o filho. Parece que quando José, então, cumpriu o seu desafio, Deus fala, José, já está na hora de você vir já, né? Você já cumpriu o que eu queria com você. José ensinou Jesus a falar, gente. Jesus não sabia que tem gente que acha que Jesus nasceu grande, né? Mentira, a Bíblia fala que ele nasceu um bebê. José trocou as fraldas de Jesus, gente. José ensinou Jesus a falar. José ensinou as escrituras para Jesus.
José educou Jesus. O que esse homem tinha que Deus o escolheu? Nós olhamos hoje para o discurso, nós olhamos para a pessoa que às vezes está aqui na frente, nós olhamos para aquela pessoa, essa pessoa que é um influencer, né? Esse deve ser um ótimo pai, mas não foi essa pessoa que Deus escolheu para ser o pai do seu filho. Deus escolheu um anônimo. E quando você vai ver as aparições de José, você vai ver lá em Lucas, quando eles esquecem Jesus no templo, né? Você pode ver que até um pai bom pode esquecer o filho na escola, tá? Então, filho, não fique chateado com seu pai, porque José também esqueceu Jesus, tá bom? Tem hora que a cabeça fica ruim. Eu sei que nunca aconteceu na casa de vocês essas coisas, né? E como que acontece, né? José pensa que Jesus está com Maria, Maria pensa que José está com Jesus, e de repente, assim, está com a mãe ou está com o pai? Ah, deve estar com ele, deve estar com ele, né? Não, ele já saiu do mercado, já foi buscar, não, já deve ter acordado e pegado a criança, né? Por isso que a importância da comunicação, né? Só que aquele texto é interessante, né? Depois que eles estão caminhando, eles percebem que Jesus não está com eles, o que eles fazem? Eles brigam. Um olha para o outro e fala assim, a culpa é tua, volta você lá agora. Não. Quando se perde alguma coisa importante na casa, o casal tem que entender que os dois têm que voltar junto. Hoje em dia, quando tem alguma coisa que se quebra em casa, um fala para o outro assim, se vira, o problema é teu. Foi você que esqueceu o menino, volta lá, é tua responsabilidade. Não, dentro de casa não funciona assim. Dentro de casa, quando uma coisa importante se perde, o casal olha um para o outro e fala assim, agora nós vamos ter que fazer o caminho de volta. Saiba que nas áreas que vocês precisam crescer e melhorar, vocês não fazem isso sozinhos, vocês só fazem em dupla. Não tem como fazer sozinho isso. É os dois que têm que fazer. Você para de ficar culpando o outro e se responsabiliza junto com ele. E volta, vai encontrar. O que se perdeu na tua casa? Eles deixaram Jesus no templo. Foi o amor que se perdeu, foi a comunicação que se perdeu, foi o carinho. O que se perdeu dentro da sua casa? É o outro, a partir do momento que ele começou a trabalhar, a partir do momento que ele começou a se envolver com isso, ele precisa. E a gente vê que quando as coisas se perdem, é José e Maria que fazem o caminho de volta. Mas vamos voltar para o texto aqui. Ali foi uma aparição de José. Agora, a gente tem a aparição de José aqui. Ele vai tomar uma decisão e Deus interfere na decisão dele. Só que a decisão dele a gente vê que é cheia de zelo. O cara que se programa. Jesus nasce. Jesus nasceu, tudo bem. José aceitou Jesus. José vai trabalhar, estão em Belém. Jerusalém está vivendo um momento de construção. José como um bom carpinteiro, então. E você vê Jesus usando coisas da carpintaria, depois lá para frente, né? Exemplos da carpintaria, porque seu pai o ensinou. Ele vai falar sobre a questão de um construtor. E outra, carpinteiro aqui não é carpinteiro que nem a gente vê hoje, tá? Aqui era construtor a palavra melhor. Então, ele era um construtor, mestre de obra. Fazia de tudo, não mexia só com madeira, mas mexia com construções em modo geral. E Jesus vai usar sobre edificações. Ele vai falar sobre essas coisas que as pessoas da época ouviam. Mas ele aprendeu com seu pai. E olha lá no capítulo 2 de Mateus. 2:13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Quem que partiu? Você tem que olhar para o texto de cima, é os magos, tá, gente? Não foi eles que partiram, é os magos que partiram. Os magos partindo, Deus tinha falado para eles o quê? Olha só, Herodes vai matar o menino. Aí chega o anjo para José e fala o quê? Dispõe-te, pega o menino e vai. Gente, aqui tem uma coisa que assim não é o nosso tema hoje. Isso aqui tem uma profundidade tão grande quando fala vai para o Egito, vai para o deserto. Porque lá atrás, quando Deus vai libertar o povo, ele faz o povo passar por onde?
Quanto tempo que era para ficar? Quanto tempo eles ficaram? Porque quando nosso coração não está encurvado em Deus, 40 dias pode se tornar 40 anos, tá? Quando o nosso coração vive debaixo de uma murmuração, a gente não consegue ser disciplinado por Deus, aquilo que era muito rápido se torna muito longo. E aqui, Jesus vai passar para o deserto com José agora, porque lá atrás o povo passa para o deserto para a conquista da terra agora. E agora Deus está formando um novo povo, e eles passam agora para o deserto, porque agora é através de Jesus, não é através de Moisés, não é através de Josué, é através de Jesus. E aí, por que ele pega 12 discípulos? Se antes era 12 tribos. É a continuidade, agora a redenção do povo de Deus. É o povo de Deus agora vão poder habitar a terra e dela não vai ser tirada. E não é uma terra que mana o mel e leite para nós, não é aqui, tá? Através de Jesus nós conquistamos uma terra onde que toda a nossa herança, não vai ter guerra, não vai ter luta lá na frente, tá? Jesus já conquistou essa batalha por nós e nós estamos com Ele. E dessa terra nós não seremos tirados. Que nem Israel foi tirado por causa da sua desobediência. Porque agora houve o sacrifício perfeito. Ele fala, dispõe-te. E o que acontece? Olha o 14, o que diz? José fez o quê? Se levantou. Outra vai falar, se dispôs. Agora, não é José que fica criando planos. E Deus tem que interferir, ele já aprendeu. Agora, José, ele faz o melhor, é Deus que fala com ele. E o que ele faz agora? Ele pega aquilo que ele tem de melhor e começa agora a somar com aquilo que Deus tem de direção para ele. Você não se torna passivo quando você se torna obediente. Pelo contrário, Deus vai usar os seus dons, a sua criatividade, o seu esforço, para que você agora possa ser ainda mais assertivo. Fala assim, e tomou um menino à noite. Olha o cara que processa, olha o cara que pensa. Deus dá uma direção para ele, não fala como ele ia fazer, mas ele já sabe, porque ele é um cara que processa bem. Eu vou sair aqui à noite, eu não vou demorar, eu vou ser assim, porque eu quero proteger o meu menino. Porque agora ele vai fazer tudo isso debaixo de uma direção divina. E olha outro texto que vai aparecer sobre José. Está lá no 19. Desculpa, no 20, 2:20. Dispõe, toma um menino, porque agora Herodes morreu. Olha o 21. Se levantou novamente, vai. E aí, embaixo, ele fala que ele vai conversar com Deus, porque ele descobre que Herodes, aqui, Arquelau, era terrível. Morreu Herodes, mas ficou o filho dele, que era terrível. Ele fala assim, eu não quero ir para lá não, porque ele está matando. Porque ele é terrível, esse cara. E aí, o que Deus faz? É nessa hora que ele não volta, então, para Jerusalém, que ele não volta para Judá. Ele vai lá para cima, para a Galileia. E por o final do texto, você vai ver lá no 23, e ele será chamado Nazareno. Jesus nasceu em Belém, tá bom? Lá em Judéia, no sul, mas ele foi criado no norte, que é Nazaré. Por que ele é chamado de Nazareno? Não é porque ele nasceu em Nazaré, é porque ele nasceu em Belém, só que foi criado em Nazaré. É você que nasceu em São Paulo, mas vive aqui no Paraná. Então podem chamar de paranaense, porque você passou mais tempo aqui, sua educação foi aqui, tudo que você viveu aqui dentro, do que lá em São Paulo. Tem gente que fala assim, só nasci lá, né? Mas eu sou daqui. O que eu queria tirar para nós nessa manhã, gente, é que Deus escolhe um homem que é completamente obediente a Ele. Um homem disponível à voz de Deus. Um homem que, quando Deus fala, está sensível a ouvir a voz de Deus. Um homem que Deus fala assim, olha, pega o menino, vai para o Egito, pega o menino, volta agora. Um homem que até discute com Deus, mas o homem está vivo lá, ele é pior que o filho, como que a gente faz? Um homem que protege sua família. Mas a gente vê que esse homem aqui é um cara simples, que não tem nenhum discurso na Bíblia, como a gente falou, não tem nenhuma oração dele, não tem nenhuma pregação, não tem uma multidão ouvindo ele, mas tem alguém com o ouvido atento e com o coração disposto a praticar.
E isso é uma coisa mais importante que eu e você, pai, podemos ter, sabia? Talvez a gente nunca vai se tornar um pregador, talvez você nunca vai se tornar um influencer, talvez suas histórias nunca vão passar pela internet, e nem precisam mesmo. Mas quando Deus olha para nós, quando Deus fala conosco, nós ouvimos a voz dele. E não só apenas ouvimos, mas nós obedecemos imediatamente. Isso é a coisa mais importante. É você ter essa conexão direta com Deus. Porque José entendeu que Deus tinha o melhor para ele. Ele para de ficar decidindo, ele para de ficar escolhendo, ele fala assim, Deus, o que você falar eu vou obedecer, porque eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim é o melhor. Você pode ser uma pessoa que planeja, e isso vai ser muito bem na sua carreira ministerial, na educação do seu filho, ainda mais somada com uma direção de Deus. Quando Deus dá uma direção para você, você é um cara que é guerreiro, que é batalhador, e vai completar tudo aquilo que Deus tem para você. Olha só que soma bacana. O problema é quando a gente é guerreiro, que vai até o final e não tem uma direção de Deus, porque a gente está indo até o final de coisa que Deus nunca pediu para a gente fazer. Tem cara que é uma Ferrari, né? Ele voa. E isso é o problema, porque se não tem uma direção, ele pega o caminho errado. Quanto mais rápido mais rápido para o fim da vida dele. Para a destruição da família. Tem um pastor que uma vez que ele é goiano, e ele sempre fazia um caminho São Paulo, Goiás. Ele era pastor, ele trabalhava, e um dia ele foi no meio do caminho, porque ele precisou pregar num retiro e ele precisava ir para São Paulo. De repente, ele fazia sempre aquele caminho, então, na cabeça dele, não, eu sei. E a esposa dele, amor, você não quer ligar o GPS? Eu faço sempre esse caminho, fica tranquilo. E quando ele sai da estrada de chão, vai entrar na BR, a esposa dele, amor, amor, eu já sei o caminho. Quase assim, né? Então, tá bom. Quando é que ele percebe que ele estava no caminho errado? Ele estava na pista certa, mas na direção errada. E aí, quando ele vê na placa assim, bem-vindo a Goiânia, a esposa dele, ele olha para a esposa, por que você não me avisou, né? Aí, nessas horas, tem que achar um culpado, né? Eu te avisei, né? Nessas horas, a gente é triste, porque você vai ter que fazer todo o caminho de volta. E sabe o que é o pior nessas horas? Que quanto mais rápido você é, se você pega a direção errada, mais longe você chega. Você pode ser um cara que planeja bem, que faz as coisas bem, mas se você toma uma decisão errada, eu sou aquela pessoa que vai até o final na decisão que eu tomei. Que bom. Mas no dia que você decidir errado, você vai fazer isso daí? Você vai sacrificar a sua família porque você tomou uma decisão e você vai até o final? Eu vou honrar com meus compromissos, né? Isso é bonito, não é? O que eu falei, eu vou cumprir. E se você falou a coisa errada? E se você está na estrada certa, né? Mas você está na direção errada. Você vai continuar sacrificando porque você é alguém cabeça dura que falou assim, agora eu vou até o final? A gente vê que a história de José é que você ser alguém que planeja, que tem muita força, alguém que tem vigor, só serve se você estiver debaixo da direção de Deus. Só serve se Deus estiver conectado com você, falando com você. Porque senão, não serve de nada. Você pode falar, mas eu não tomo decisões imorais. É verdade que, bom, você é um cristão e não deve tomar decisões imorais. Mas nem tudo aquilo que tem aparência de imoral quer dizer que é para a tua vida. José estava sendo justo. Olha só o que o texto diz para nós. Ele era justo, ele estava sendo justo em deixar Maria. Estava errando? Não, ele estava fazendo talvez a melhor opção. Se a gente estivesse do lado dele, a gente falasse assim, José, que bom que você está fazendo, hein? Talvez eu ia entregar a Maria. Ou a gente ia estar junto, isso mesmo, José, você está sendo um cara muito bom. Vai, toca a tua mochila. Vai embora rápido, antes que Maria morra, né? Mas José foi um cara que foi interferido, foi parado pelo Espírito de Deus. E tem horas que a gente precisa ser parado pelo Espírito de Deus. Talvez você e eu, pai, precisamos ser parados hoje pelo Espírito de Deus. Porque a gente sabe fazer muito bem as coisas dentro de casa, a gente sabe resolver os problemas.
E você sabe até resolver a coisa certa. Você até decidiu a maneira certa de se resolver. Você falou assim, não, essa é a melhor maneira. Mas isso vai prejudicar você e sua família. Talvez já está prejudicando você e sua família. A melhor maneira de a gente poder conduzir nossa casa é com força, é com vigor. Sabe que negócio assim, eu vou até o final pela palavra, muda agora, não pela tua. Mas fala assim, eu vou até o final pela palavra de Deus. Não, eu sou aquela pessoa que se eu me comprometo, eu dou minha vida, isso mesmo. Mas agora você vai inverter. Eu me comprometo com Deus, por Deus, pela minha casa, pela minha família. E eu não vou ter pecas no meio do meu caminho por causa de um orgulho. Que Deus nos dê sabedoria como pais. Aprender a ouvir a voz de Deus. E nos momentos mais difíceis, nas tomadas de decisões, que nós possamos consultar o Senhor e falar, Senhor, o que eu devo fazer hoje? Na verdade, sei o que eu devo fazer, Deus. Mas eu não quero fazer nada que não seja da sua vontade. José se torna um pai excelente porque ele é um pai que ouve e se dispõe a obedecer. Você quer ser um pai excelente? Você quer ser um pai excelente? Eu quero. E o segredo está aqui. Ouvir e obedecer a Deus, gente. No mundo hoje que tem tantas vozes, tantas necessidades, tantos problemas hoje, e o que as pessoas falam assim, ouça a voz do seu coração, nós vemos que o que dá certo não é ouvir a voz do nosso coração, porque o próprio texto fala para nós que ele é enganoso. Que o segredo para a vitória na nossa vida é ouvir a Deus e obedecê-lo imediatamente.